Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui no nosso canal Thiago Paulo Concurso, professor Thiago Paulo. É uma aula de um autor muito importante da educação, né? A gente sempre fala dos principais autores da educação. Óbvio que é um canal que é tanto da parte específica de educação física, como também de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Hoje nós vamos falar, né? E aí o tema da aula é tudo que você precisa saber sobre Henri Vallon, né? Então, Vallon, ele é um francês, né? Que realmente ele trouxe ótimos estudos voltados para a educação. E nós vamos falar sobre ele a nível de concurso público. Vamos lá. Os principais conceitos sobre Vallon. Vamos lá. O ponto principal, o ponto central da sua teoria é a psicogênese, quer dizer, a psicologia com a genética, né? Aqui são farelos importantes, alunos, que você precisa saber sobre esse grande autor da educação que não cai, despenca em prova. O outro é que ele tem um papel, né? O papel do outro na construção do conhecimento é indiscutível, quer dizer, o papel do outro, daquele que está, né, nessa interação, ok? Ele diz o seguinte: o movimento e a brincadeira são imprescindíveis para o desenvolvimento da criança. Olha que legal. O movimento e a brincadeira, preste atenção, o movimento é farelo importante, psicogênese é farelo importante, o papel da construção, o papel do outro na construção é indiscutível, quer dizer, algo imprescindível. Então, preste atenção nesses farelos para a gente fazer essa conexão junto com os farelos importantes que esse autor traz. A emoção ocupa um lugar o quê? Privilegiado, né? No desenvolvimento do sujeito, em especial em quem? Na criança. Então, a emoção, o movimento, a brincadeira, né? O papel do outro e a teoria é a psicogênese. Então, são farelos importantes dentro dessa construção, dentro desse autor, são farelos importantes e Vallon não cai, ele despenca em prova, assim como Piaget e Vygotsky. Nós temos aulas também desses autores aqui em nosso canal. Vamos lá. O desenvolvimento cognitivo afetivo se dá em estágios, olha que legal, de maneira descontinuada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Os estágios cognitivo e afetivo se dá, né, no caso, o desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágio de maneira descontínua. Quer dizer, é importante você entender isso porque isso faz diferença durante a prova. Todos os âmbitos educativos devem integrar as dimensões cognitiva, afetiva e motora. Olha as dimensões, né, no âmbito da educação, né, devem integrar. Então, nós trouxemos de amarelo a importância da questão cognitiva, afetiva e motora. Para Vallon, o eixo principal do processo de desenvolvimento é uma integração entre dois sentidos: integração do organismo e meio e integração cognitiva, afetiva e motora. Então, nós temos dois sentidos para Henri Vallon. Nós temos a integração do organismo e meio e integração cognitiva, afetiva e motora. Então, é importante você ter esses farelos, porque esses farelos eles fazem total diferença na sua aprovação. Então vamos para o desenvolvimento segundo Vallon. A construção progressiva de fases com predominância alternadamente entre afetiva e cognitiva. Vamos lá. De 0 a 1 ano, impulsivo, emocional. As bancas gostam de cobrar. De 1 a 3 anos, sensório, motor e projetivo. De 3 a 6 anos, personalismo. De 6 a 11 anos, pensamento categorial. E de 11 em diante, puberdade e adolescência. Quer dizer, 5 estágios importantes, né? Lembrando que é importante você fazer um comparativo entre, você entenda que Piaget é biológico, Vygotsky
é social e Valon é emocional. As questões emotivas, né? Então é importante você ter esse equilíbrio entre esses três autores, porque faz diferença na sua aprovação. Lembrando, são farelos. A aula é farelo, é detectar farelos para você ter um maior número de assertivas com relação a esse tema. Antes de chegarmos nas questões, deixe um like nessa aula, deixe um comentário. Se gostou, deixa também, pessoal, sugestões, e é importante, na descrição dessa aula vai ter o link do nosso curso, o nosso método Bússola da Aprovação, na verdade a nossa comunidade Bússola da Aprovação, onde lá nós falamos sobre os principais temas da educação física, os principais temas relacionados a conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, quer dizer, a gente abarca tudo que você precisa, professor de educação física, para ser aprovado nos principais concursos do Brasil. Primeira questão, olha que legal. Se considerarmos a teoria psicogenética de Henri Vallon, que dimensão humana ocupa o lugar central na construção da pessoa e do conhecimento? Pessoal, eu falei sobre isso. Dimensão social, a gente está falando de quem? De Vygotsky. Então esquece, dimensão social, sexual não existe, dimensão amorosa, né? E dimensão intelectual também não são. E o que sobra? Dimensão afetiva. A afetividade é farelo importante desse autor que não cai, despenca em prova, chamado Henri Vallon. Por isso o nosso gabarito vai sair para você, é a letra C de casa. Show de bola, pessoal. Aulinha simples no nosso canal, voltada para esse autor importante. 2. Para Henri Vallon, o ser humano é organicamente social, isto é, sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar, né? Vallon elaborou uma teoria psicogenética da pessoa integrando. Lembra que eu falei sobre a importância da questão do movimento, ok? E a gente falou sobre outras coisas. Então já vai pensando, para o vídeo e já vai pensando, os fatores, você já parou o vídeo, então os fatores biológicos e sociais, biológico é Piaget, social é Vygotsky. O desenvolvimento cognitivo e o ser social, somente isso, né? A interação, não é somente isso, ok? E vamos para cima. As funções psicológicas superiores às suas estruturas orgânicas. Funções psicológicas superiores? Não. A equilibração e a acomodação. Tá falando de quem? Tá falando aqui de Piaget. Por isso o nosso gabarito na questão número 2 é a letra C. Fala da questão da emoção, da inteligência e o movimento. São essas estruturas orgânicas, ok, que fazem total diferença nessa questão do ser humano, onde ele se organiza socialmente, organicamente social. Então é importante você entender a questão da emoção, da inteligência e também do movimento. Eu falei sobre isso em farelos importantes. 3. Última questão. Olha que maneiro! A ação da escola não se deve restringir ao ensino, mas se dedicar à pessoa inteira e converter-se em instrumento para o seu desenvolvimento. Para Vallon, todos os âmbitos educativos devem integrar as dimensões. Eu falei sobre isso, estava lá, né, com uma cor diferente para você tomar para si esse conhecimento. Ela psíquica, emocional e socializadora. Não falei sobre isso. Ok? Política social e cidadã. C. Motora, solidária e cognoscente. Você vê como é que a banca ela traz palavras assim fora de eixo, nada a ver. Então é importante você ir detectando interpessoal, afetiva e transformadora, ou cognitiva, afetiva e motora. O que você marcaria aqui? Você parou, você fez, o gabarito vai aparecer para você. É a letra E,
cognitiva, afetiva e motora. Quando a gente pensa nessa estrutura, nessa pessoa como um inteiro, ok? Como no seu desenvolvimento de forma inteira, a gente pensa, segundo Vallon, cognitiva, afetiva e motora. Ok, pessoal, viu a importância de estudar esse grande autor da educação que não cai de espinha em prova? E agora com essa aula, com esses farelos importantes, você, concurseiro, não erra mais nenhuma questão voltada para esse tema. Vai aparecer para você, olha aí, ó. Quer ser aprovado em concurso de educação física? Vygotsky, Piaget e Vallon não cai, despenca na área. Ou quando a gente fala de conhecimentos pedagógicos, quando está lá no seu edital, ele não cai, despenca. Lá no método tem, lá na verdade, nossa comunidade bússola da aprovação. Além disso, nós temos checklist de editais, técnicas exclusivas de estudo, a nossa comunidade, que é o nosso grupo no WhatsApp, e aí eu vou te ensinar a organizar e planejar a sua rotina de estudo. E tudo isso, olha que legal. Tá vendo o link aqui na descrição da aula? Clica, vem estudar na comunidade e mais, nós temos a nossa apostila, nós temos nossos mapas mentais de conhecimento específico de educação física e também de conhecimentos pedagógicos, quer dizer, um material vasto para você turbinar os teus estudos e ser o aprovado, né? Você ser o mais novo aprovado. Então, clica! E como eu sempre digo e falo, vem estudar conosco, venha para o lado de dentro. Então estenda a sua mão que eu estenderei a minha e levarei você à tão sonhada posse. E aí, gostou? Deixa um like, deixa um comentário, porque isso é de suma importância para o nosso trabalho. Um forte abraço, pessoal, e vem para o lado de dentro. Valeu!